Hebreus 12, nós vamos ler então a partir do verso de número 5. O texto diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim legítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Os nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas, os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém? Você pode se assentar. Enquanto você assenta, fala para quem está do seu lado assim, ó: Deus é Pai. Amém? Como você se sentiu ao ouvir essa frase, que Deus é Pai? Pastor, eu me senti bem. Se Deus é meu Pai, eu posso confiar, eu posso descansar a minha alma. Se Deus é Pai, eu sei que é aquele que gera segurança para mim. Deus é Pai. Porém, alguns podem se sentir desconfortável. Pastor, eu amo Deus, mas sempre quando fala que Deus é Pai, tem um bloqueio. Porque eu tive um referencial paterno aqui na terra muito ruim. Uma vez eu pregava, alguns anos atrás, aqui no final do culto, uma pessoa veio: pastor Lidiel, toda vez que vocês falam que Deus é Pai, a minha alma se vira lá dentro, irritada, porque a experiência que eu tive é de ver o meu pai espancando minha mãe, espancando nós filhos. Na adolescência, a gente teve que fugir de casa para não morrer de tanto apanhar. Essa é a experiência de pai. E toda vez que eu venho na igreja e eu ouço que Deus é Pai, eu canto que Deus é Pai, isso gera um incômodo. E é claro, nós sabemos que essa experiência negativa é justamente uma distorção sobre a figura paterna. E algo tão lindo que Deus criou, o homem com uma capacidade de gerar vida, proteção, segurança, orientação ao seu lar, quando isso é desconfigurado por desobediência à palavra de Deus, de fato, isso pode gerar consequências terríveis. Porém, quando nós permitimos que Deus trabalhe na nossa vida, mude a nossa compreensão, e quando nós olhamos para a palavra e nos alimentamos da palavra, nós vamos ver que de fato Deus é Pai, mas é um Pai perfeito. Deus é um Pai, e é o Pai por excelência, é o Pai que nos entende plenamente, deseja sempre nos abençoar, nos cuidar, nos zelar e nos encaminhar para uma nova vida. Vivemos num tempo, meus irmãos, onde nós sabemos que essa figura paterna ela está muito desconfigurada. Como eu falei, são muitos exemplos de pessoas que tiveram uma experiência ruim com a sua paternidade terrena, porém você precisa fazer uma sondagem na sua alma, para que essa experiência negativa que você teve não venha comprometer aquilo que você tem com o Pai Celestial, porque de fato, se você ficar regendo a sua vida por um espírito de orfandade, e isso continuar bloqueando a sua alma, você pode perder muitas coisas boas e importantes, necessárias na sua identidade e nas suas escolhas diárias. Mas vamos lá, quando Deus ele decide se apresentar para a gente como Pai, isso é lindo porque a Bíblia em vários momentos vai falar sobre isso, um Deus que escolheu ser chamado de Pai. Isso para nós pais, e deixa eu ver onde estão os pais aqui, levanta a mão os pais, ei, bastante homens abençoados. Isso deveria para nós pais, sim, trazer não apenas um senso de responsabilidade, mas de honra.
E é claro que isso também nos traz um convite para olharmos para Deus e aprendermos a ser pai com o nosso Deus. Deixa eu te mostrar na Bíblia rapidamente alguns momentos onde Deus se apresenta dessa maneira. Vamos começar com Jesus. Já foi até citado aqui, a oração que Jesus vai nos ensinar começa, Pai Nosso. Jesus revela essa dimensão, um Deus que não é um Deus distante, um Deus que não é apenas um Deus transcendente, um Deus que não é um Deus que, como alguns pensavam, um fiscal que fica vendo se eu estou fazendo alguma coisa certa ou não, se eu estou obedecendo às regras e às leis ou não, não. Jesus se apresentou totalmente diferente, por isso Jesus gerou um rebuliço no meio dos religiosos, né? Porque ele se apresenta como um mestre, um rabi, já tem seus seguidores, e está todos os outros religiosos pensando que ele vai manter aquele discurso, de repente, a oração que ele ensina é chamando Deus de Pai. Na cruz, na tua mão, meu Pai, eu entrego o meu espírito. Nós vamos ver os apóstolos dando continuidade a esse pensamento. Por exemplo, João, no Evangelho que ele vai escrever, capítulo 1, verso 11, ele vai dizer assim, olha, veio para o que era o seu, mas os seus não receberam, contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, e nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O apóstolo Paulo, que era sim um ex-fariseu, tinha esse bloqueio com a figura divina, de entendê-lo de uma maneira tão próxima, depois de restaurado e convertido, Paulo vai escrever aos Efésios 3,14, dizendo, por essa razão eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebo o nome, toda a família dos céus e na terra. Romanos 8,29, ele vai escrever assim, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus, nos seus ensinamentos, ele vai, por exemplo, dizer em Mateus 7,9, qual de vocês, se o seu filho pedir pão, vai dar uma pedra, se pedir peixe, vai dar uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que o pedirem. A Bíblia vai revelar esse Deus como um Pai que guia. Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Pai que nos protege, 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. E o nosso grande privilégio, se nós somos filhos, nós somos herdeiros. O apóstolo Paulo em Romanos 8,16 vai falar exatamente isso. O próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, e se de fato participamos do sofrimento, para também participarmos da sua glória. Então, se você é um cristão, não tem como você negar esse fato. Deus, Ele é o seu Pai, e o seu Pai perfeito, o seu Pai que te ama plenamente, o seu Pai que está olhando para você, te orientando, conduzindo você. Sendo assim, num dia como hoje, Dia dos Pais, nós pais, então, precisamos olhar para o exemplo de Jesus, e eu coloquei aqui 3 verdades, que nós vamos ver: a relação de Jesus com o Pai eterno, e a maneira com que esse Pai celestial, Ele deseja se relacionar com cada um de nós. E o texto de Hebreus 12 é um texto interessante, porque começa falando que esse Pai, Ele nos ama tanto que Ele nos disciplina. E a primeira lição é essa: o amor de um pai não é provado apenas pelo que Ele dá, mas também pelas suas disciplinas. O amor do Pai é provado pelo que Ele corrige. Olha só, Hebreus 12,6, porque o Senhor corrige a quem ama. Ele chega a dizer o seguinte: se não tem a disciplina, é porque não é filho legítimo. Porém, nós sabemos que a nossa geração, infelizmente, tem associado o amor apenas com a aprovação. E a correção já é algo que a nossa sociedade relativista, sociedade líquida, não tem mais conseguido associar. E daí, quando a gente olha para as verdades da palavra de Deus, a gente percebe que o padrão do Senhor é muito diferente do nosso padrão. Porque
esse amor de Deus não é um Deus se perguntando, como que eu vou fazer o meu filhinho feliz? Não é isso. A pergunta que Deus está respondendo é, o meu filho está se tornando quem eu projetei ele para ser? Para ele viver de maneira extraordinária? E eu e você, pai, nós deveríamos fazer essa pergunta. A pergunta que você deveria fazer na educação do seu filho é, será que o meu filho está feliz? Não. O meu filho está se tornando quem Deus criou ele para ser? Vocês estão me entendendo, amém? Porque tem um monte de filho aí se sentindo aparentemente feliz, mas em caminhos perigosos, não aprendendo respeito, não aprendendo a olhar o próximo sabendo seus limites, respeitando o outro, não sendo agradecido, não valorizando os pequenos começos. Tem um monte de filho assim, feliz, porém, infelizmente, andando num precipício em muitas áreas da vida. A bem da verdade é que se nós não aprendermos essa lição com o próprio Deus, que a disciplina e a correção são também provas de amor, nós vamos criar filhos disfuncionais. E Deus não nos chamou para exercer a paternidade desta maneira. Irmãos, é claro que uma criança, ela não vai entender muitas vezes a correção e a disciplina. Eu falo por mim. Hoje de manhã eu compartilhava com os irmãos, as duas frases que eu menos entendia quando era punido pelo meu pai. E graças a Deus pela chinelada. Mas hoje eu falo com maturidade. Na minha infância, como uma criança, eu não entendia aquelas duas frases. Primeira frase, estou fazendo isso porque te amo. E eu e meu irmão, principalmente, nós aprontávamos bastante. A minha irmã era mais comportadinha, mas eu e meu irmão, olha, no final de os cultos mesmo, era correndo para cá, pisando no pé dos irmãos. E tinha uma casa do lado da igreja que estava abandonada. A gente pulava o muro, se sujava na lama. Irmãos, uns negócios assim, assustadoramente. Uma vez o meu irmão quase morreu, porque naquela casa, o dono, quando viu que tinha alguém entrando, botou 2 Doberman lá. Agora você imagina as histórias, As histórias. Então, assim, merecia uma chinelada mesmo. E daí, quando a gente recebia aquela chinelada, estou fazendo porque te amo. Na minha mente de criança, não, está doendo em mim. Como assim? Que amor é esse que bate? Pois é. Depois de adulto, a gente vai entender. A segunda frase era justamente, dói mais em mim do que em você. A gente não conseguia entender essas coisas. Porém, amadureci, tive filhos, e daí as coisas começam a fazer total sentido. É exatamente isso que Deus faz conosco. Deus vai te corrigir, Deus vai te punir, porque Ele te ama. Deus nunca está comprometido em gerar em você uma frustração que não seja com correção, reorientação de rota. É por isso que quando a vida dói para mim e para você, e aqui agora eu falo de geral, mulheres, homens, todos nós, quando a vida está doendo para mim e para você, e a gente sabe que parece que o próprio Deus está permitindo que algumas dores chegam, pode ter certeza, é um Deus de amor, que não está agindo com o olhar imediato como o nosso olhar humano. É um Deus que já conhece o amanhã e sabe que essa dor que você está sentindo hoje é necessária para que você corrija algumas rotas e possa viver o extraordinário da manhã. Você me entende, amém? Glória a Deus. Então, esse Deus que gera um desconforto em nós, é um Deus que também nos ensina, os pais hoje, a gerar desconforto na vida dos filhos. Parece estranha essa frase hoje. Se isso cai na internet como um corte, de repente as minhas redes sociais vão ser bombardeadas. Como assim? Um pai deve gerar desconforto na vida dos filhos. Porque é uma geração tão equivocada na criação e negligencia tanto os princípios de educação que, como eu falei, cria os filhos numa bolha. Daí a gente vai para a palavra de Deus. Daí você vai encontrar, por exemplo, lá em Lucas 15, a famosa parábola do filho pródigo, mas que, na verdade, esse nome veio depois. É a parábola de um Deus amoroso. Aquela história de Lucas 15, ela está junta com outras duas histórias. O versículo 1 de Lucas 15 vai falar que Jesus estava diante de
pecadores, que eram prostitutas e publicanos, cobradores de impostos e de religiosos, fariseus, escribas, saduceus. Esse era o público. Então Jesus vai contar histórias para ilustrar o que é o amor de Deus pelos perdidos. E ele começa contando a história da ovelha perdida, uma ovelha que sai longe, ela não tem consciência da atitude que ela está tomando, mas o pastor vai, resgata e traz ela para o aprisco, que tem uma grande festa. A segunda história não é uma perca longe, uma perca dentro de casa, uma moeda que se perde. Então aquela mulher varre a casa até achar a dracma perdida, e depois faz uma festa. E daí agora ele vai culminar então o que ele queria ensinar com a história dos dois filhos. Um filho mais novo que é como a ovelha perdida, sai para longe. E outro que está perdido dentro de casa. Porém, é muito interessante quando a gente para observar esses detalhes, porque é o próprio Jesus dizendo, preste atenção na figura paterna de Deus. Por mais que aquele filho mais novo estava tão confuso e equivocado, talvez saindo da adolescência, todo desejoso de aprontar todas no mundão, aquele pai, ele não sai atrás daquele filho desesperado, ai meu filhinho, volta para casa. Porque aquele pai sabe que para o filho desenvolver uma maturidade, ele vai ter que apanhar um pouco da vida. Para aquele filho desenvolver maturidade, ele vai ter que padecer algumas dores. O pai ama, e o texto parece que deixa bem claro, ou embutido ali, que aquele pai todo dia está esperando o filho voltar. Porque no dia que o filho de fato volta, o pai está lá esperando, e inclusive corre em direção ao filho. Mas o filho, que saiu orgulhoso, altivo, esbanjando toda a herança que ganhou, os bens, desperdiça tudo, não conseguiu nem formar uma amizade sadia, a ponto de, quando veio a crise, única solução para ele tentar sobreviver era cuidar dos porcos. Você imagina uma cultura de judeus falando que aquele jovem foi cuidar de porco. Jesus estava literalmente dizendo, aquele jovem chegou ao fundo do poço para entender o que ele tinha no pai e desprezou. Porém, esse jovem, no momento de maior dor e angústia, porque o texto diz assim, ele queria comer as alfarrobeiras que os porcos comiam e nem isso ele tinha direito. Daí o texto diz, caindo em si. E ele começa a se lembrar de onde? Da casa do pai, porque o pai é um referencial de segurança, de amor, de generosidade. E aí ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer, pai, olha o que ele vai dizer, e depois ele diz mesmo, eu pequei contra os céus e contra ti. Se você voltar ao texto, em momento algum ele está xingando Deus. Em momento algum ele sai desprezando Deus. Mas ele amadureceu de um nível que ele entende. O desprezo que ele gerou para o pai quebrou a relação dele com Deus. E ele entende que essa ordem precisa ser restaurada. Ele precisa reconhecer que pecou contra Deus e contra o pai. Vocês estão entendendo aqui, filhos? Os filhos que aqui estão. A desonra a pai e mãe é também uma escolha de você romper vínculos com os céus. Porque isso é um mandamento do Senhor. Toda vez que um filho desonra pai e mãe, ele está violando um princípio, um mandamento estabelecido por Deus. E eu ouso dizer de uma maneira até mais clara e objetiva para você que me escuta, que muitos cristãos, membros de igreja, que têm até carteirinha da Assembleia de Deus, não desfrutam de bênçãos extraordinárias na sua vida porque estão desonrando pai e mãe terreno. Talvez alguém possa dizer, mas pastor Lediel, o meu pai sempre me ensinou a fazer as coisas erradas. É por isso que Paulo, quando diz que a nós cabe honra e obediência aos pais, a obediência é no Senhor. Eu obedeço aos meus pais de acordo com os princípios estabelecidos por Deus, mas a honra é incondicional. Seu pai foi bom, seu pai foi ruim, seu pai te amou, seu pai te desprezou, seu pai te abandonou, seu pai machucou o teu coração, não sei. A honra é algo que precisa ser dado. Aquele filho, ao voltar, pai, pequei contra os céus e contra ti, e o pai o recebe. Porém, a história ela não termina no retorno do filho. A história que Jesus está contando termina na reação do irmão mais velho, porque o irmão mais velho está em casa, mas não desfruta do amor do pai. Está em casa, mas tem uma mentalidade de escravo.
Porque ele ousa dizer assim: este teu filho que esbanjou toda a riqueza, agora vem, tu matas o bezerro cevado e faz essa festa. Eu que estou aqui trabalhando todo dia, não posso fazer. Olha só, na mente desse filho mais velho, a vida dele é trabalhar, e a preocupação dele é que agora provavelmente vai ter que dividir a herança que sobrou com o irmão que voltou. Ou seja, ele não está preocupado com a ligação com o pai, ele está preocupado com os bens, em trabalhar. O que Jesus quer dizer com essa história? Os dois estão errados. Porém, em momento algum, você vê esse pai desconfortável pelas reações equivocadas dos filhos. Um pai que não se perde nem pela perdição do filho mais novo e nem pela perdição do filho mais velho. Um pai maduro, que sabe qual é o seu posicionamento e ele está ali para ensinar, amar e encaminhar os filhos a tomar as decisões certas. Vamos aplicar para nós pais. É isso aí. Os filhos, eles muitas vezes não vão entender as suas decisões e muitas vezes vai ser necessário o desconforto na vida dos filhos, mas que eles estejam aprendendo, que eles estejam sendo construídos ali, a não serem filhos mimados, filhos egoístas, filhos que desprezam os outros, até porque, se você não ensina isso na infância e na adolescência, ele vai se tornar um jovem, um adulto terrível. E se você não ensina ali, enquanto, como diz o ditado, né, o pepino é novo, que a gente tem que torcer, você já está comprometendo, inclusive, o casamento dele ou dela quando for adulto. Porque princípios básicos você não ensinou. Lá na frente, uma família pode ser destruída porque nós falhamos aqui no começo. Então, o Senhor, Ele sempre vai nos corrigir para o nosso bem. Glória a Deus! Vocês estão me entendendo? Amém? A palavra de Deus vai nos dizer, falando da importância dessa correção, olha só o verso 6 que nós lemos: pois o Senhor disciplina quem ama, castiga todo aquele a quem aceita como filho. Em Apocalipse 3,19 diz assim: eu repreendo e disciplino aquele que eu amo, por isso seja diligente e se arrependa. Que interessante, quando a palavra ela é bem direta, né? Associando o amor e a correção. Enfim, que nós possamos aprender essas verdades e praticar isso de uma maneira bem intensa na educação dos nossos filhos. Nós amamos, nós falamos isso, nós expressamos o amor, mas nós também corrigimos, orientamos, se preciso for, nós punimos para o bem dos filhos. Quando eu falo sobre isso, também, ainda dentro dessa temática, é preciso falar de pais maduros e pais emocionalmente bem para saber punir. Eu fiz o curso de psicologia e me formei lá em 2013. 2013 eu me formei. Interessante que naquela época, na sala de aula tinha muita discussão sobre a lei da palmada e tal, justamente por um equívoco, muitas vezes, dos excessos, não é? Onde não pode uma palmada, uma chinelada, porque isso pode gerar e desencadear no espancamento. É interessante a gente falar sobre isso. Por quê? Como a história daquela pessoa que disse que não gostava de ouvir a gente falar que Deus é Pai, porque viu a família ser espancada, você percebe que essa distorção tão grande de um homem, né, que em vez de desenvolver uma paternidade de amor, se torna um bruto violento, um ogro, isso fala de equilíbrio emocional. E isso também é um alerta para todos nós aqui, porque nunca, na história da humanidade, houve uma geração tão doente nas emoções, uma geração tão estressada, uma geração tão irascível, tão irritadiça, uma geração de pessoas tão confusa, muitas vezes, em lidar com as emoções e os sentimentos. Pais que passam o dia engolindo o sapo e muitas vezes querem vomitar dentro de casa com quem não tem nada a ver com os problemas que ele teve que enfrentar. É por isso que um pai que de fato quer ser um pai por excelência no padrão divino, nós começamos a cuidar da nossa casa cuidando de nós mesmos. Nós amamos o próximo amando a gente mesmo, que é a orientação de Jesus. Ou seja, eu amo os meus filhos amando a mim, cuidando do meu emocional, sabendo lidar com todas essas realidades para não cometer equívocos e machucar quem eu afirmo amar acima de todas as coisas. Então isso nós precisamos ter cuidado.
Hoje, justamente por esse problema, nós temos visto algumas coisas. Os pais estressados se tornarem violentos, os pais ativistas buscando compensar a presença com o presente, alguns pais com baixo autoestima se tornam uns pais frouxos, que daí permite todas as coisas. Então, o autocuidado, o cuidado emocional, também é uma forma de mostrar que você ama os seus filhos e ama a sua família. Vocês estão aqui, amém? E é claro que tudo isso é um reflexo da nossa teologia, né? Porque se eu não consigo entender um Deus que permite sim punições para o meu bem, eu começo a distorcer a própria imagem desse Pai perfeito, que é o Pai celestial, e como muitos aí da teologia da prosperidade, apresentam um Deus gênio da lâmpada, e não um Deus Pai, que tem firmeza, que corrige, que pune porque ama, que reorienta. Tem pessoas que querem mágicas, tem pessoas, por exemplo, que são irresponsáveis financeiramente, recebe o salário e sai apostando em bets, mas depois vem aqui na igreja, Deus faz um milagre nas minhas finanças. Deus está vendo o nível da sua irresponsabilidade. E esse é o tipo de oração que Ele não responde, justamente porque o seu coração não mudou, você não voltou para casa arrependido. É preciso ter uma mudança de comportamento. O cara é um ogro dentro de casa, xinga a esposa, agride todo mundo, não faz o que é para fazer, daí depois vem aqui, Deus, restaura o meu casamento. O Senhor olha para ver o coração e o coração continua altivo, orgulhoso, violento, longe do que eu estou ensinando. Deus não vai fazer mágica. Deus é um Deus que responde orações quando Ele vê um coração verdadeiramente desejoso de viver aquilo que Ele tem. Amém. Então, Deus, Ele é Pai, a disciplina é para o nosso amadurecimento. Olha o que diz Provérbios 29:17. Discipline o seu filho e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Vocês me entendem, amém? Pais que estão aqui, aprendam com Deus, corrija e oriente seus filhos, e uma coisa muito importante, não interrompa as consequências das escolhas erradas deles, porque hoje tem filho que vai para uma escola, ofende todo mundo, briga com todo mundo, xinga todo mundo, faz uma bagunça total, e daí chega em casa, fala alguma coisa para o pai ainda vai lá e briga com a direção da escola, e briga com a professora, né? Como se o filho estiver sempre certo e todos os outros estão errados, e assim por diante. Cuidado, porque uma hora a conta vai chegar. E para nós finalizarmos isso, esse assunto sobre correção, disciplina e tal, de vez em quando eu encontro também um pai que diz assim, eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. E claro, quando ele fala isso, ele está associando com alguns sofrimentos da história dele. E tudo bem, se você passou fome, ok, lute para o seu filho não passar. Se você não teve um tênis, né, decente para usar na sua infância, se você puder, não deixe o seu filho passar essa necessidade. Agora, cuidado com essas falas. Por quê? Porque as dores, as ausências, as percas, tudo aquilo que a gente passou de adversidade na vida, isso nos construiu. Isso tornou você quem você é. Alguém que sabe respeitar, que sabe valorizar o trabalho, que sabe o que também é as dores da vida. Se você só blinda o seu filho e não deixa ele nunca se frustrar, nunca padecer nada, pode ser que ele nunca também vai valorizar as coisas boas. Então, cuidado, os filhos também precisam passar pelos perrengues da vida dele, né? E a gente precisa, nesse momento, orientar, ajudar, ensinar ele a dar valor naquilo que é importante. Amém? O ponto 2, porque senão não vai dar tempo de a gente falar tudo. Ponto 2 é que os filhos também precisam de um posicionamento, de uma figura paterna, e não da figura de um coleguinha. Ser pai é diferente de você ser o amiguinho, o coleguinha. O pai pode sim e deve ser amigo. O próprio Deus nos oferece uma intimidade sem abrir mão da autoridade. Mas coleguinha é coleguinha. Coleguinha não é uma autoridade sobre a pessoa. Coleguinha é o amiguinho da bagunça, é o amiguinho... Não, Deus não é o nosso amiguinho, Deus é o nosso Pai.
Deus exerce, sim, uma amizade responsável. Nos permite aproximar, mas Ele continua sendo autoridade. Então, paizão, cuidado, porque alguns pais, querendo exercer uma popularidade no coração do filho, abrem mão da sua autoridade. E aí a gente vai ver alguns equívocos também acontecendo. Quando nós falamos disso, voltamos ao assunto da necessidade do não. Eu fico lembrando dos meus filhos, principalmente quando era pequeno, algumas coisas, né? Meu filho tinha 3 anos, se eu não estou enganado, 3 ou 4 anos, primeira vez que ele pediu um celular. Imagine, 3 anos, dá um celular? Qual pai em sã consciência vai dar um celular na mão de uma criança de 3 anos? Não, esse é o seu celular, meu filho. Vai lá, né, entra no Instagram, faça a tua conta, entra no YouTube, fica à vontade. Não faz sentido, não faz sentido. Mas é o desejo do filho, só que um pai é uma autoridade, o pai não é o coleguinha. Né? Eu me lembro uma vez, a Isla é uma figura, né? Ela sempre gostou muito de coisas novas, roupas novas e tal. Ela também devia ter uns 6, 7 anos. Era o Dia da Mulher e eu falei, vou valorizar minha filha, né? E faz alguns anos, eu fui na escola dela levar uma flor para ela no Dia das Mulheres. E ela se encantou com aquilo e tal. Mas eu nunca vou me esquecer, né? A partir daquele momento, tudo era o Dia da Mulher, né? Pai, vamos no shopping comprar algumas coisas. Como assim? Não, hoje é Dia da Mulher. Tudo virou Dia da Mulher. Ela achou que eu tinha que, então, dar o mundo inteiro para ela, né? Queria já sair fazendo cobra e tal, porque era o Dia da Mulher. Interessante, né? É a mente de uma criança. Mas o pai precisa ser a autoridade. Nem tudo você vai receber. Quando a gente olha o próprio relacionamento do pai e do filho, o Deus Filho e Deus Pai, no Getsemane, o pedido do filho foi, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A fala de Jesus é extraordinária, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. O Senhor é autoridade, o Senhor sabe. E a gente sabe que ali tem um não no mundo celestial. Porque o cálice não foi passado, era necessário que o filho padecesse, era necessário que o filho fosse para a cruz. Quando a gente olha os heróis da fé, você vai ver que Paulo, ele recebeu um espinho na carne para que ele não ficasse se gloriando demais, porque isso vem depois de uma narrativa onde ele mesmo afirma que foi ao 3º céu. E ele tem um espinho na carne, que até hoje a gente não sabe direito o que é, provavelmente uma doença. E Paulo afirma, por 3 vezes eu pedi a Deus que tirasse esse espinho na carne, e o Senhor disse não. Para Paulo, não é para o Lediel, é para Paulo. Não. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É isso. Então, a autoridade paterna, que não é aquilo, o relacionamento de um coleguinha, ele precisa continuar exercendo essa autoridade, dizendo não. Agora, presta atenção no que eu vou te falar agora. Essa autoridade, como eu falei, pode se exercer uma amizade, não um coleguismo infantil, uma amizade. Ele precisa ser uma autoridade em amor. E no papel paterno, a autoridade e o amor sempre devem caminhar junto. Até porque a disciplina, quando não tem o suprimento emocional, ele gera afastamento. É o tipo de pai que se torna o ditador. Ele está ali só para dizer, não faz isso, não pode isso, fez isso, agora vai apanhar e tal. Ele se torna um ditador. Quando é um pai que exerce todos os dias o seu amor, a disciplina ela se torna coerente. Inclusive se torna aceita, porque é um pai que ama, exerceu a autoridade, porque ele está me tratando e me ensinando a viver realmente da maneira correta. Por isso, pai que está aqui hoje, presta atenção no que eu vou te dizer. Exerça a tua autoridade paterna, mas também manifeste amor, elogia, expresse carinho, fala que ama, declare verbalmente também o amor pelos seus filhos. Gere a confirmação na alma deles que eles precisam de saber que alguém o ama e que eles pertencem àquele lugar. Olha só, o batismo de Jesus é o Pai dizendo para todos, este é o meu filho amado, eu amo.
E a minha alma se compraz, a minha alma tem prazer nele. É isso. Lá na frente, Jesus vence a tentação, porque o que estava em xeque era a sua identidade. O diabo se manifesta na tentação dizendo, se tu és filho de Deus. E daí vem as propostas satânicas. Sabe qual é o problema? Muitos filhos caem na droga, na prostituição, na imoralidade, cedem para qualquer proposta indecente, porque não sabem que são amados pelo Pai e que tem um lugar naquela casa. Faltou a declaração do Pai, trazendo a confirmação que a alma dele precisa. Então, faça isso constantemente de maneira explícita. E, por favor, homens que estão aqui, e também mulheres, apliquem isso à sua realidade. Muitas vezes, eu já ouvi no gabinete o seguinte, pastor, ninguém pode dar o que não recebeu. Olha que frase maligna e satânica. Ninguém pode dar o que não recebeu. A minha casa era assim, a minha casa era assado, nunca recebi um abraço, nunca recebi um carinho, nunca recebi amor. Concordo, teu passado foi difícil. Agora, peraí, você é crente? Porque se eu e você somos crente, nós estamos conectados na fonte do amor. O Pai Celestial supre as nossas necessidades emocionais, para que eu e você venhamos mudar essa sequência maligna, interromper esse fluxo maligno, dizendo, a partir de nós, tudo vai ser diferente. Porque senão, meus irmãos, desde de Adão, Eva, Caim, Abel, o mundo ia ser, imagine, né, os descendentes, imagine os filhos de Caim, meu pai matou o irmão dele, então eu vou matar também. É dar uma vazão para um fluxo maligno nunca ser interrompido. E sabe o que interrompe o fluxo maligno? A cruz de Cristo. O meu relacionamento com o Senhor. A minha conexão com o céu. Quando eu estou nele, eu estou ali na videira verdadeira. E ele possibilita essa frutificação diferenciada. É isso. Então, em nome de Jesus, se você já repetiu isso na sua casa, quebra isso urgentemente. Vocês estão me entendendo, amém? E deixa eu falar um pouco mais. É claro que se você não tinha ou não tem esse hábito, haverá um desconforto inicial para instalá-lo, para começar. Imagine, você nunca falou para um filho que ama, que você aprecia, que você admira por ele se tornar quem está se tornando. Você vai ficar meio travado para começar a fazer isso. Mas comece. Fale uma primeira vez, mande uma mensagem no WhatsApp, se for o caso, escrita, mas comece a romper isso. Não permita que essa tua indiferença permaneça instalada na sua casa. Eu sempre digo, os hábitos, eles vão se desenvolvendo. Tem um livro que eu lancei que você precisa ler, o livro 365 Dias sobre Constância. Pequenos hábitos todos os dias vão construindo a vida que nós queremos viver em Cristo. E é isso. Quando você começou a dirigir, você se lembra? Eu me lembro minhas primeiras vezes dirigindo, que assustador que era. Vem, Zico? Meu Deus, sentava lá, deixa eu ver se está tudo certo. Né? Olhava o retrovisor, olhava tudo certinho, cinto e tal. Quando eu começava a dirigir, não fala comigo. Né? Não ligava nem o som para ouvir uma música, uma pregação, nada. Aquele medo. Por quê? Não tem habilidade. Hoje... Às vezes, quantas vezes já entrei no carro sem dirigindo, o retrovisor estava todo virado ali. Você ajeita depois. Não mostra isso lá para o Detran, tá? Corta essa parte aí, o pessoal da mídia. Mas, enfim, o que eu estou dizendo? A gente foi desenvolvendo, praticando. Coisas que antes a gente tinha que ter muito foco, se tornaram simples, que a gente nem percebe mais, virou algo natural. A vida em amor familiar é desse jeito. Talvez você vai ter muito desconforto para falar para um filho ou para um pai, papai, eu te amo. Filho, eu te amo. Ok, mas ouse. Escolha permanecer nisso. E de repente você vai ver que isso começa a se tornar um hábito e vai virando algo natural. De repente a sua casa está cheia de amor. As correntes malignas foram quebradas, as hostes malignas tiveram que sair retiradas, porque de fato a graça do Senhor está sendo manifesta naquela casa. Vocês me entendem? Amém? Glória a Deus. Para finalizar, agora é mesmo, terceiro ponto, nós somos um modelo para os nossos filhos, então seja modelo daquilo que você está ensinando.
Hebreus 12, o versículo 1 e 2 começa assim, ó, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Presta atenção no verbo, está no plural. Corramos, não é? Filho, corra, não, corramos, nós estamos juntos. Se você de fato quer passar por essa vida terrena, deixando um legado e não apenas uma herança, você precisa ser o exemplo. Até porque isso é natural. Os teus filhos, eles estão olhando para você. Quer ver os seus filhos ter experiência com Deus? Que eles possam te ver orando, que eles possam te ver meditando na palavra. Você quer que os seus filhos sejam honestos? Quando você receber aquele troco a mais no mercado, não é para você embolsar. E alguns ainda embolsam e dizem, Deus proveu. Não, isso é roubo. Você viu que veio troco a mais, você devolve, porque isso é justo, isso é o correto a fazer, porque senão aquela funcionária vai ter que tirar do bolso dela depois. E os filhos estão olhando tudo. Alguém liga lá, fala que o pai não está, fala que o pai não está. Ou seja, mente mesmo. Vocês estão me entendendo, gente? É assim. Então, se eu quero que o meu filho ame a igreja, eu não apenas trago ele, mas eu faço com que esse ambiente, de fato, ele possa se sentir bem. Eu não fico lá em casa falando mal de igreja, falando mal de pastor, murmurando, reclamando. Ele está pegando tudo. Ele está pegando tudo. Está absorvendo tudo. Aquelas vezes que você falou, pastor é tudo ladrão, pastor... Ele está pegando tudo. E você está bloqueando a prosperidade financeira dele, porque ele não vai exercer generosidade na casa do Senhor. Ele está sendo comprometido. E você deu um péssimo exemplo. Então, que nós possamos entender isso. É por isso que a gente precisa dar bom exemplo. Eu amo a minha esposa e ele está vendo. Eu beijo a minha esposa e ele está vendo. Eu já estou edificando o casamento dele. Eu estou aqui na igreja adorando, ele está vendo. Eu estou cantando louvores, ele está vendo. Ele vai se tornar um adorador. Eles vão nos imitando sempre. E é claro, pastor, mas e se eles verem a gente errar? E com certeza vão ver, não uma vez, muitas vezes. E que bom que ninguém aqui é perfeito. Mas somos cristãos e estamos num processo de aperfeiçoamento no Senhor. Quando eu erro, o meu filho também precisa me ver pedindo perdão. Me perdoa, filho. O pai errou contigo. A mãe errou contigo. Me perdoa porque eu falei o que não deveria falar. Opa, ele não é perfeito, mas ele está também dando exemplo do que deve fazer depois que erra. É isso. Pastor, e quando algo dá muito errado? Fui demitido, entrei em falência, estamos em crise. Você está dando um exemplo. Aonde você vai recorrer? Aonde você vai buscar ajuda? Qual é a tua reação depois que cai? Fica caído? Desiste? Ou sabe que tem um Deus que te reergue, te levanta, firma os teus pés, te dá novas oportunidades, conduz a sua vida? Isso é a fé cristã, e isso é o privilégio de ser filho desse Pai Celestial. Ele cuida da nossa vida e a gente vai passando isso para os nossos filhos. Tudo é o exemplo. Que nós possamos ser assim. Os nossos filhos estão nos olhando e nos acompanhando sempre. E claro, nós precisamos entender que a vida terrena ela é breve e passa rápido, mais rápido do que você imagina. Vocês sabiam disso? Porque às vezes parece que tem pessoas vivendo e não entenderam isso. Seja um canal de bênção na vida do teu irmão e olha para ele agora e diga para quem está do seu lado assim, ó, você vai morrer. Pode falar, pode falar. Misericórdia, pastor. Você vai morrer. Eu vou morrer, nós vamos morrer. Quero morrer bem velho, mas nós vamos morrer. A Bíblia diz, né? O sábio Salomão vai dizer assim: melhor é estar na casa do luto do que na casa de festa. E ele continua dizendo: os vivos devem pensar nisso, claro. Casa de luto eu reflito. Puxa, realmente, a vida terrena é passageira. Nós estamos indo. Quando eu tenho essa consciência, eu olho para cada dia com outros olhos. E aprendo a valorizar, de fato, aquilo que tem valor eterno. Porque as coisas aqui
são passageiras. Os filhos que passam na tua casa, do 1 aos 18 anos, agora que tem uma geração aí querendo ficar até os 30 em casa, né? Aqui não, estou falando de outro lugar, é claro. Né? Mas cada fase é única. Se eu não investir na infância, na primeira infância, vai passar. Vai vir a segunda infância. Juniores, adolescência, jovem, e depois da adolescência, o coração vai buscar outras ligações, porque é natural do ser humano buscar outras conexões da vida. Ele precisa encontrar-se, o lugar dele nesse mundão. E se eu não consolidei os alicerces sólidos, lá na frente, pode ser que esse filho pode se perder. Então, cada fase é única, cada etapa é única, mas cada uma delas tem uma beleza singular que Deus planejou para cada um de nós. Então, assim, quando eu pedi para você dizer para o seu irmão que você vai morrer, é apenas para lembrar você: gaste os seus dias, a sua energia, a sua agenda naquilo que tem valor eterno. E o que tem valor eterno é você e Deus, e você e as pessoas, só isso. Você não vai levar a frota de carro que você está querendo para o céu, você não vai levar esse tanto de casa que você está construindo para o céu, você vai levar para o céu aquilo que você construiu em Deus e o que você construiu com quem você ama. É isso. E se você perder essa oportunidade, porque você só tem uma, tem uns aí que dizem, não, mas tem reencarnação. Não tem. Não tem. Não existe reencarnação. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, vai vir depois disso o juízo. Não tem reencarnação. Se você não fizer valer a pena essa vida, você não vai ter outra, meu amigo. Você não vai ter outra, minha amiga. Então, o que eu tenho para viver é hoje. Consequentemente, às vezes Deus, e aqui é a linguagem do pastor Lediel, tá? Isso não é bíblico. Deus se escandaliza com a gente. Deus olha para alguns de nós e diz: eu não acredito. Faz 5 anos que ele está colecionando essa amargura no coração, em vez de viver a vida. Faz 10 anos que não liberou perdão e está ressentida. 10 anos acordando e levantando triste com aquela pessoa na mente dela. 10 anos alimentando uma vingança. Já destruiu quem estava ao redor dela, está destruindo o seu próprio corpo, porque isso está somatizando. Uma só vida, vamos fazer valer a pena. Pai que está aqui, faça valer a pena. E eu finalizo, e agora eu finalizo mesmo. Que nós possamos deixar esse legado de salvação, de amor, de respeito, de vida, na vida dos nossos filhos. Como que nós fazemos isso, pastor Lediel? Com a ajuda do Espírito Santo. É com a ajuda do Espírito Santo. Não é só com a tua boa intenção, viu, pai? Você não vai conseguir edificar e encaminhar bem os seus filhos só com boa intenção. Como diz um ditado aí, de boa intenção até o inferno está cheio. A Bíblia vai nos contar a triste história de Davi e Absalão. Já parou a pensar em Absalão? Absalão é um dos filhos de Davi que se levanta contra o pai. Absalão é um dos filhos de Davi que viola o leito do pai e tenta agora matar o próprio pai. Levanta um pequeno exército para enfrentar o pai. Mas já parou para pensar no nome desse menino? Absalão, sabe o que significa Absalão? Aba vem de pai. Salão vem de Shalom, paz. Quando esse menino nasceu, Davi o consagrou dizendo: é o pai da paz. Numa cultura de Israel, ele está dizendo: essa criança vai gerar muita paz. Olha só. É o filho que se levanta com a espada para matar o próprio pai. Sabe por quê? Se você olhar a história, Davi tinha boa intenção com ele, mas não exerceu os princípios que o Senhor havia ensinado na educação de um filho. Eu e você precisamos do Espírito Santo. Ele é o professor perfeito. O Espírito Santo te ensina a amar os filhos como os filhos precisam ser amados, a orientar os filhos como os filhos precisam ser orientados. Que eu e você venhamos manter a nossa conexão com o Espírito Santo. É Ele quem nos capacita a ser um pai por excelência. Vamos ficar em pé?